Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos iniciando mais um programa Alegrai-vos, pelo sistema Canção Nova de Comunicação. A você, o nosso amigo, membro desta grande família, Alegrai-vos. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vivendo esta época que para nós deve ser um retiro espiritual, a época do Advento. Exatamente. São as 4 semanas que antecedem o Natal. E por que a igreja nos dá de presente estas 4 semanas preparatórias para celebrarmos o nascimento do Senhor Jesus? A resposta é simples. Tudo o que é importante, tudo que não pode passar de liso, deve ser bem preparado. Corremos o risco de não prepararmos bem as coisas, aí tudo sai com aquilo que eu pessoalmente detesto, que é o improviso. Como não foi preparado, faz que tá bom. O que sair, tá bom. É assim mesmo. Por isso que a vida de muitas pessoas tem sido um improviso. Eu conheço um ditado que toca muito o meu coração. Uma página no livro da vida mal escrita será sempre um rascunho. Não faça da sua vida um rascunho. Viva intensamente os momentos em que a vida nos propõe e vivê-los de maneira plena é uma bênção que só Deus pode nos conceder e nós devemos aproveitar. É por isso, meus caros, que o tempo do Advento deve ser vivido com esta intensidade, este caráter preparatório para que o Natal não passe de liso, para que o Natal não seja apenas comida, bebida, presentes e festa, mas que seja a celebração, a célebre ação de um Deus que se faz carne, que se faz próximo, que se faz Emanuel. O programa de hoje, a inspiração, foi um lugar que estava num evento, me levaram para fazer um lanche e eles estavam fazendo a ornamentação de Natal. Colocavam anjos enormes pendurados naquelas colunas do shopping. Claro que ali depois haveria o presépio. E eu fiquei pensando, falei, que interessante. Antes de fazer o presépio, eles estão colocando os anjos. E é sobre isso que eu quero falar no programa de hoje. Nós precisamos ser estes anjos que antecedem o Natal. Na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. A história de Jesus, biblicamente, ela tem início com a visita de um anjo a Maria Santíssima, São Gabriel. Gabriel saúda Maria, ela fica alegre, ela se enche de esperança. O Senhor está contigo, tu conceberás e dará luz ao Filho de Deus. Imagine que notícia maravilhosa o anjo estava concedendo a Nossa Senhora. É por isso que quando nós falamos de anjo, logo nós pensamos em coisas boas. Ninguém pensa em coisas ruins. Há um anjo, um mensageiro de Deus, ele vai trazer uma notícia boa pra gente. Que bom! Um anjo, não é? Mas existe um outro tipo de anjo. Porque os anjos que nós conhecemos e que a Bíblia nos relata são anjos de bênção, de promessa, sinais da presença de Deus. Mas existe um outro tipo de anjo
chamados de anjos maléficos. São os diabos. Aqueles anjos decaídos que abandonaram o céu e com Lúcifer constituíram o inferno. Estou falando isso por quê? Porque nós somos chamados hoje a tomar uma posição, uma atitude a partir de uma reflexão. Aí na sua família, na sua casa, junto dos seus, no seu trabalho, no seu namoro, no seu estudo, com seus amigos. Você tem sido um anjo, que você tem levado coisas. E mais do que coisas, você tem se levado. Mas a pergunta é, você tem sido um anjo bom ou um anjo mau? Não é para pensarmos, não é para colocarmos na balança da nossa existência se nós temos feito mais coisas boas ou más. Tem gente que peca não pela bondade, não pela maldade, mas pela omissão. Não faz nenhum nem outro. O que é ser um anjo? O que é ser uma bênção de Deus junto às pessoas que amamos? Será que se alguém perguntasse à sua esposa assim, defina o seu marido numa palavra, será que a sua mulher responderia assim, eu não sei se eu casei com um homem, tem hora que eu olho pro meu marido, parece que ele é um anjo. Será que ela falaria que o marido é um anjo? Será que o seu marido falaria que você é um anjo na vida dele, uma esposa anjo? Será que os seus filhos têm sido anjos dentro da sua casa? Os seus pais têm sido anjos na sua vida? Aqui, quando eu digo anjo, você muda por presença de Deus, sinal de Deus, sinal da graça, sinais de coisas boas. Não sei se você já parou para pensar. Há muitos anjos ao nosso redor. Amigos de verdade, pessoas que nos colocam para cima, pessoas que nos incentivam, pessoas que nos empurram para frente. São anjos. Os anjos querem a nossa alegria. E para não ficarmos apenas no eu acho isso, eu acho aquilo, vamos à palavra de Deus. O texto de Colossenses 3, ele me dá alguns sinais da ação de anjos no meio de nós. Quando eu digo anjos aqui, eu estou falando de papai anjo, mamãe anjo, filhos anjos, esposo anjo, esposa anjo, presença de Deus, sinais de Deus. Só abrindo um parênteses aqui, atendi um dia desse uma esposa e ela não disse para mim, padre, eu vim te procurar porque o meu marido é um anjo. Não, ela disse o contrário. Padre, meu marido está fazendo da minha vida um inferno. Meu marido está fazendo lá dentro de casa um inferno. Em outras palavras, o que esta mulher estava me falando? Que o marido dela era um anjo na vida dela, mas no caso dele, era um anjo, um diabo, né? Estava transformando a vida dela, a família dela, no inferno. E o bom anjo, o anjo do céu, o anjo de Deus, pelo contrário, ele transforma a vida das pessoas num pedacinho do céu. Aonde você frequenta? Na sua família, no seu trabalho, na sua universidade. Você tem transformado a vida das pessoas ao seu redor num pedacinho do céu ou num pedação de inferno? Nós temos um grande poder de piorar a vida dos outros. Nós não podemos mudar os outros, mas nós podemos piorá-los. Você pode se mudar. Quando você se muda, você muda o mundo ao seu redor. Mas você não pode mudar o outro, mas você tem o dom de piorar o outro. Transformar a vida do outro no inferno, um lugar de ódio,
um lugar de competição, de inveja, de calúnia, de fofoca. Tudo isso são sinais de que a vida da pessoa perdeu a luz, está ficando nas trevas. Colossenses 3, do versículo 12 em diante, vou pegar aqui algumas ideias. Eu vi neste texto sinais que me ajudam a identificar ao meu lado as pessoas anjos e me ajudam a ser um anjo na vida de quem eu tanto amo. Olha que interessante. Portanto, como eleitos de Deus, aqui já está o primeiro sinal. A pessoa que vive como um anjo na vida dos outros, ela tem uma certeza. Ela é eleita de Deus. Ela é escolhida de Deus. Ela foi marcada por Deus para ser um sinal de bênção na vida das outras pessoas. Um bom sinal também na nossa vida. Quando você acordar, quando você despertar para um novo dia, diga: eu sou um eleito de Deus e eu devo viver hoje para agradar a Deus. Como eleitos de Deus, santos e amados. Santidade, caridade. Você tem vivido uma vida santa? Você tem procurado ser uma pessoa santa? Você tem procurado tratar as pessoas ao seu redor com amor? Santos e amados, santidade e caridade são sinais de pessoas anjo, né? Pessoas que são sinais de Deus, presença de Deus. Revestivos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Aí você pode estar pensando: ah, padre, aí você falou a minha língua, aí eu sou um anjo, porque para suportar o meu marido, meu filho, sou um anjo. Para suportar minha mulher, tem que ser um anjo. Para suportar meus filhos, sou um anjo. Só que a gente lê esse texto e parece que suportar o outro é tolerar o outro, é aguentar o outro. Eu não amo o outro, eu suporto, eu tolero. E aqui na Bíblia, suportar não é isso. Suportar é ser suporte, ser ombro. Quando eu era ainda pequeno, as nossas brincadeiras com meu irmão, com os meus primos, não sei se você já brincou isso. A gente ia subir num lugar mais alto e a gente não dava altura. O que a gente pedia pro outro dar? Me dá um... Qual é a palavra? Pezinho, não é? Me dá um pezinho aí, dá um pezinho. Aí a pessoa fazia com a mão assim, né? Como se fosse um pezinho. A gente punha o pé nas mãos e a pessoa nos levantava para lugares mais altos. Eu penso que isto está faltando em nossas casas. Aqui você não vai ficar pro outro: me dá um pezinho aí, me dá um pezinho aí para eu ir para mais alto. Não, mas é você ser suporte. É a mulher acreditar, insistir e investir num relacionamento equilibrado para que o seu marido cresça e vá para o alto, para Deus, como o marido que Deus, Ele próprio, sonhou para você. Você, marido, você deve dar um pezinho para sua esposa. O que é isso? Incentivá-la, fazer com que os sonhos dela se tornem realidade, fazer com que ela se sinta bonita, querida e amada. Os pais precisam dar pezinho para os filhos, suporte. Vai, filho, eu acredito em você. Faz a prova, você vai conseguir. Vai para a faculdade, você vai vencer. Vai tirar carteira, eu acredito em você. Os pais hoje colocam os filhos para baixo, duvidam dos filhos, da potencialidade que cada um traz dentro de si. E você, filho, você, filha, aprenda a dar um pezinho para o seu pai e para sua mãe. Seja carinhoso, seja obediente, tenha uma vida promissora.
Mostre alegria em falar dos seus pais para os seus amigos, suportando-vos uns aos outros. É isso que é suporte. E aqui eu digo mais, ser suporte na vida do outro é ser anjo. O anjo nunca te puxa para as coisas de baixo. O anjo sempre nos lembra das coisas. É por isso que o anjo tem asa, né? Lembro-me do meu estudo de filosofia e depois de teologia, quando nós falávamos sobre anjos, angelologia de Carl Rahner, um estudo maravilhoso dos anjos. Ali se reflete que o anjo é um puro espírito e, como puro espírito, não necessitava de asas. Mas aqui vem a pergunta: por que quando o anjo aparece, e apareceu para tantos, por que o anjo tem asas? É para que o anjo passe para a pessoa que ele não veio da terra, mas que ele veio de onde? Pegou aí? Caiu a ficha? Pois é. O anjo nos lembra o alto, asas. Quando você vê algum animal alado, um passarinho, uma águia, uma andorinha, tantos passarinhos bonitos que nós temos, você acha que o passarinho tem asa para ficar andando? Não, ele pousa, ele come, mas a asa é para quê? Não é? Para voar. Você nunca vai ver você numa rodovia, seja qual for a rodovia, pode ser uma rodovia larga, você lá dirigindo o seu poçante, sua mulher do lado xingando, isso é normal, aí você vai dirigindo o seu poçante, você nunca vai ver. Isso eu estou te falando que é uma coisa que você nunca vai ver. Você nunca vai olhar para o retrovisor e vai ver um avião atrás de você dando seta, querendo te cortar. Ó, vou dar uma setinha, ver um avião aí, um Boeing, querendo me... Por que você nunca vai ver? Porque o avião tem asa, né? E se ele tem asa, quer dizer que ele não foi feito para andar nas rodovias, mas para... Entendeu por que os anjos têm asa? Para nos lembrar as alturas, as coisas de Deus, as coisas excelsas, as coisas além da matéria. E quando você se torna um anjo na vida das outras pessoas, quando você se torna um anjo no seu casamento, um anjo na sua família, um anjo na sua sala de aula, na sua universidade, no seu namoro, você só lembra uma coisa, você lembra Deus. As pessoas na nossa vida que lembram Deus são anjos, mesmo sem asas, elas apontam para o infinito. O mundo está do jeito que está porque faltam anjos. Pessoas que apontem para Deus, pessoas que apontam para o alto, pessoas que nos dão pezinho. Lembrou da história? Oh, me dá um pezinho aí. Pessoas que te colocam para cima. Quem sabe as brigas no seu casamento, as desavenças na sua família, os amigos que têm abandonado você, quem sabe que é porque você não tem sido um anjo na vida deles. E além de ser suporte para o outro, tem uma outra palavrinha aqui que é difícil, mas tem que pregar, está na palavra. Se para um lado você é suporte, para o outro você precisa exercer o quê? Começa com P, acaba com erdão. Qual é a palavra? Perdão. Muito bem. Começa com P, acaba com erdão. Perdão. Acertou. Até a criança aí acertou, não é? Perdão. Está na palavra de Deus. Perdoando-vos mutuamente, se alguém tem motivo de queixa um contra o outro. Entendeu por que faltam anjos dentro da nossa família? Eu vou te explicar como que funciona muitas famílias. Espero que não seja a sua. O marido está contrariado com a mulher. Ele não perdoa, ele fica calado. Ele não conversa com a mulher. Ele não procura a mulher. Ele não responde a mulher. Ele vai dormir no sofá. E o diabo adora isso aí. Marido que larga a mulher para ir pro sofá. Porque a mulher se torna presa fácil. Por que o diabo passou a perna assim? Passou a perna porque a serpente não tem perna, mas que o diabo passou a lábia em Eva? Porque ela estava sozinha, sem o esposo, sem o homem, sem o varão. Adão reclamava que sofria de solidão. Eu tô depressivo, tô sozinho, não tem ninguém. Deus dá para ele a esposa. Ele larga a Eva sozinha, para entender a cabeça do ser humano, né?
O ser humano é tão complicado que quando ele não tem problema, ele arruma problema. Tem muitas famílias assim. Famílias que têm tudo para serem uma família angelical. Uma família de anjos, de suporte, de perdão. Não, mas aí eles ficam arrumando problema onde não tem chifre em cabeça de cavalo. Aí os filhos estão contrariados com os pais, não tomam mais a bênção, não almoçam à mesa, não conversam com os pais. O perdão, ele é esfarelado. Você já pegou um pão duro? Você não sabe o que é um pão duro, né, meu irmão? Pão duro é um pão dormido. Deixa o pão dormir, todo dia ele está duro. Deixa um pão aí uns 3, 4 dias, pega o pão e quebra e faz assim nele. O que ele vira? Farelo. Ó. Muitas famílias estão se esfarelando porque parece uma família pão dormido. Você tem motivo de rancor contra o outro, ao invés de perdoar, você vai dormir. Você brigou com o outro, ao invés de resolver a briga, o que você vai fazer? Dormir. A mulher tem um problema com o marido, em vez de ter uma conversa franca, o que ela vai fazer? Dormir. E pão dormido esfarela. Aqui tem 2 dicas para você ser um anjo dentro da sua casa. Ser suporte para o outro, perdoar o outro. O que é perdoar? Vem do latim, perdonare. Per, constante, de novo, não é? Aquilo que não para, aquilo que continua. Donare, se entregar, se doar, se dar. Perdonare, se entregar de novo, se dar de novo, se doar de novo, né? Quem não está disposto a perdoar, não está disposto a amar. Revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Com esse versículo, eu não preciso falar mais nada, porque tudo foi dito. O que está faltando nas nossas famílias para que aquele vínculo entre mulher e marido, esposo e esposa, pais e filhos, filhos e pais, qual que é o elo que está faltando na nossa família? Por que não se tem aquele vínculo familiar? Porque aqui está escrito, está faltando amor. E aqui, meus caros, preste atenção no verbo. Revestivos. Não vou falar o nome do lugar, mas há um lugar aqui perto que tem uma mulher, ela não bate bem da cabecinha, não. Aí quando dá nela um ataque, ela sai correndo nua pela rua. E aqueles que ficam rindo, né? O pessoal fica olhando se achando um pouco estranho, uma mulher nua correndo rua fora. Sempre aparece alguém, segura essa mulher, ela tem um probleminha, né, na cabeça, e alguém fala assim, alguém aí, por favor, traz um lençol, ela está nua. Aí alguém vem com o lençol, você reveste, cobre ela aí. Aí coloca o lençol no corpo dela e tampa aquela nudez. Aquele lençol revestiu o corpo daquela moça. O que é revestir alguma coisa? É cobrir aquilo, é enrolar aquilo, é envolver aquilo. Revestivos de caridade é você envolver a sua família de amor, é você cobrir a sua família de amor, é você proteger a sua família com amor. Em outra palavra, é você ser um anjo dentro da sua casa. Toda vez que você está disposto a amar, toda vez que você ama até as últimas consequências, você se tornou um anjo de Deus. Amor não é sentimento. Amor é decisão. Eu tomo a decisão de amar alguém. E uma vez esta decisão tomada, eu a levo até o fim. Decisão de ser suporte, de dar pezinho. Decisão de perdoar, dar uma segunda chance. Decisão de revestir com amor. Estava pregando um dia desse um retiro
em Itaúna, em Minas Gerais, né? E eu refletia com eles a diferença entre amigo e inimigo. Você sabe qual é a diferença básica entre amigo e inimigo? Ah, mas são tantas. Mas a principal: amigo é aquele que conhece o seu ponto fraco e te protege. Ele reveste o ponto fraco com amor. E o seu inimigo? Ele procura conhecer a sua fraqueza, não para te proteger, mas para atacá-la. Porque atacando o seu ponto fraco, ele atinge aonde pode realmente te proporcionar uma queda. Em outras palavras, amigo é aquele que protege o seu calcanhar de Aquiles. Inimigo é aquele que te ataca no ponto mais fraco. Viu, meus caros, como que muitas vezes na nossa família nós temos sido inimigos dentro de casa? Como que nós temos nos transformado em diabos dentro da nossa família, dentro do casamento, transformando os nossos relacionamentos num verdadeiro inferno. E as pessoas utilizam muito esta palavra: não, a minha vida é um inferno, minha família é um inferno, meu casamento é um inferno, onde eu trabalho é um inferno. Por quê? Onde ou que tem no inferno? Capeta, meu irmão. O que tem no céu? Anjos. Então você precisa ser um anjo para transformar essas realidades em céu e afastar todo sentimento, todo comportamento, tudo aquilo que é próprio do inferno. Eu coloquei aqui um anjinho. O anjo de mãos postas, olhando, é o anjinho do Natal, né? Depois vai ter Jesus aqui. Asas bonitas, umas asas douradas, uma roupinha branca. Eu olho para esse anjo, bonito. Só me vem coisas boas no coração. Não me vem nada de ruim. Quando eu olho para o anjo, me vem oração, me dá paz, né? Alguém que me transmite coisas do céu, um amigo de Deus, alguém que vai me proteger. Pode ser meu anjinho da guarda, né? Agora imagina como que seria uma imagem de um diabo. Ninguém vai querer uma imagem dessa dentro de casa. Você entende por que muitas pessoas não estão suportando conviver com outras? Porque esta imagem tão bonita, ela vai se apagando e vai aparecendo aquilo que você sabe que é o contrário do céu. Vai aparecendo aquilo que está na escuridão. Aquilo que está, como é passado pela Escritura e a gente tem na nossa mente, né? O fogo que não se acaba, o sofrimento, a mentira, porque lá está o pai da mentira. Sejamos anjos na vida um dos outros, para que Jesus possa, através de nós, se manifestar na nossa família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!